Novena de Santa Teresa d'Ávila. Apresentação e vida de Santa Teresa. Com Santa Teresa, aprendemos que a oração é o caminho que devemos seguir para nos encontrarmos com Cristo, para vivermos com Ele uma profunda intimidade. A oração de contemplação nos faz conhecer toda a humanidade de Jesus e, a partir daí, experimentar um crescimento e uma maturidade para vivermos o matrimônio espiritual com o amado esposo. A oração de intimidade com Deus não é outra coisa senão um morrer quase total a todas as coisas do mundo para alegrar-se só em Deus. Vida de Santa Teresa. Teresa nasceu no dia 28 de março de 1515. Dentre os seus 11 irmãos, Teresa evidenciou ser a mais inteligente e agradável no trato, daí a mais querida de seus pais. Desde criança, se imprimiu no seu espírito um forte desejo do céu e da eternidade. Com apenas 13 anos, perdeu a mãe. A partir daí, ela foi junto de uma imagem de Nossa Senhora na sua igreja paroquial, pedindo-lhe que fosse a sua mãe. Ao entrar na adolescência e juventude, órfã de mãe, Teresa sente-se um pouco desorientada e, com seus primos, perde-se em futilidades e vaidades próprias da idade, inspiradas pelos romances que adorava ler. O seu pai viu-se obrigado a interná-la no colégio de irmãs de Nossa Senhora da Graça. Uma jovem freira da comunidade, de quem Teresa se tornou amiga, foi a sua então educadora e ajudou-a a redescobrir os grandes valores humanos e cristãos. Começou a pensar na possibilidade de vir a ser também ela religiosa e decidiu entrar no convento de Nossa Senhora da Encarnação, das Carmelitas, onde já se encontrava uma de suas amigas, Joana Soares. O seu pai não esteve de acordo, mas Teresa insistiu e ingressou neste convento de clausura, embora lhe custasse muito separar-se da casa paterna. Depois da profissão religiosa, foi atingida por uma estranha e grave doença que a levou às portas da morte, ao ponto de se ter preparado a sepultura no cemitério do convento. O seu pai não desiste e acredita na recuperação de Teresa. Encomenda-a a São José e, passados 4 dias, ela sai de um coma profundo. Desde então, tornou-se grande devota de São José, devoção que depois legou a todo o Carmelo reformado. Teresa conheceu os segredos de Deus que lhe eram transmitidos pela oração. Recorreu aos melhores teólogos do seu tempo para que a ajudassem no seu itinerário orante e contemplativo, entre os quais encontra-se São João da Cruz, São Francisco de Borja, São Pedro de Alcântara, São João de Ávila e outros de grande fama no seu tempo. Um dia, ouviu a voz do Senhor que lhe dizia: já não quero que tenhas conversas com homens, mas com anjos. Deus revelou-lhe verdades e incutiu-lhe grandes desejos de santidade e de serviço à Igreja. Quando a Igreja, por causa dos protestantes, proibiu as edições da Bíblia em língua que não fosse o latim, Teresa sentiu muita pena e ouviu Cristo que lhe disse: não te preocupes, eu serei o teu livro vivo. Por esta altura, sentiu o impulso que a inspirava a renovar a Ordem do Carmo. Assim, passando por muitos sofrimentos e sempre com a ajuda de Deus, fundou o primeiro convento, o de São José de Ávila, da nova família das Carmelitas Descalças. Nas obras do seu primeiro convento, muito a ajudaram amigos e familiares.
Foi inaugurada 24 de agosto de 1562, dia em que Teresa se descalçou, mudou de hábito e começou a chamar-se Teresa de Jesus. A cidade de Ávila quis destruir o convento por não concordar com a reforma por ela iniciada e por já existirem muitos nesta cidade abulense. Mas quando Deus quer e o homem colabora, nenhuma oposição faz parar uma boa obra. A sua segunda fundação foi em Medina del Campo, onde conheceu São João da Cruz, ficando encantada com ele e pedindo-lhe que fosse o primeiro carmelita descalço. Em 1571, foi nomeada pelos superiores prioresa da comunidade onde havia estado, a do Convento da Encarnação. Começou seu mandato colocando as chaves do convento nas mãos de uma imagem de Nossa Senhora do Carmo, a quem colocou na cadeira priorial, e Teresa a seus pés. Assim, conquistou a simpatia da comunidade de quase 200 freiras, até então enfurecida com as suas aventuras. É aqui, neste mesmo lugar, que um dia ouviu o Senhor dizer-lhe: Teresa, se eu não tivesse criado o céu, para ti e por tua causa, eu o criaria agora. Durante o seu priorato na Encarnação, chamou para Ávila São João da Cruz, reconhecendo-o como o único capaz de lhe ajudar naquela difícil empresa, fazendo dele o confessor do convento. Quando o apresentou à comunidade, ela disse: Irmãs, trago-vos por confessor um santo. Ao todo fundou 17 conventos. O último foi o de Burgos. O inverno estava áspero e a saúde de Teresa muito débil. Mas no meio das maiores dificuldades, erigiu o último convento. Regressada a Ávila, mandaram-na para Alba de Tormes, onde caiu de cama, dizendo: Não me lembro de me ter deitado tão cedo desde há muitos, muitos anos. E não se levantou mais. Nas suas últimas palavras de despedida, ela disse: Perdoem-me os maus exemplos que viram em mim, que sou má freira. Guardem a regra e as constituições, e não é preciso mais para as canonizar. Perguntaram-lhe se, morrendo, queria ser enterrada em Ávila, ao que respondeu perguntando: Mas aqui não terão um pouco de terra que me emprestem até o dia do juízo? E morreu exclamando: Por fim, Senhor, morro filha da Igreja. Eram 9 horas da noite do dia 4 de outubro de 1582. Nesse ano, o calendário foi atualizado, pelo que o dia seguinte seria o 15 de outubro. Teresa de Jesus foi uma mulher extremamente alegre, humilde e agradecida. A Frei João da Miséria, que a pintou num quadro, respondeu: Deus te perdoe, Frei João, que me pintaste feia e enrugada. Era de grande simpatia e afabilidade no trato com todos. Relacionava-se com Deus como a um amigo. Pela sua experiência, vida e escritos, tornou-se mestra e doutora da Igreja, sobretudo pelos ensinamentos em matéria de oração. Um dia disseram-lhe: Madre, dizem que sois bonita, inteligente e santa. Que dizeis de vós mesma? Teresa respondeu: Bonita, vê-se bem. Inteligente, penso que nunca fui tonta. E santa, a veremos, assim que Deus o queira. Deixou-nos preciosos livros espirituais, tais como Livro da Vida, Caminho de Perfeição, Moradas, o Castelo Interior, Livro das Fundações, Poesias, Exclamações e mais de 500 cartas. O seu conteúdo espiritual e instituições teológicas são de tal maneira profundos que a Igreja a declarou doutora da Igreja. Começa amanhã
a linda e poderosa novena de Santa Teresa d'Ávila. Venha rezar conosco. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós.